Aleluia. Deus é tremendo. Amém. Aleluia. Quem veio adorar o Senhor? Aleluia. Jesus, com essa coragem toda, meu Deus do céu, vamos chegar logo algum. Aleluia. Abra a tua palavra aí, Levítico capítulo 6, 13. Levítico 6, 13. Vamos ler aqui o versículo 12 e o 13, amém? Aleluia. A importância do altar, que diz assim: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, e não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, e fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Interessante, né, irmãos? Deus aqui falando a Moisés, dizendo a Moisés, dando ordem a Arão, aos filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. Deus estava orientando a Arão e os filhos de Levi, que eram os sacerdotes, para sempre estar queimando o altar à noite até de manhã, para que o fogo não apagasse. Aleluia. Quando você lê o livro do Êxodo, a Bíblia diz que quando Deus tirou o povo do Egito, de manhã havia uma nuvem que guardava o povo, e à noite havia fogo, porque era muito frio no deserto. Quando chegava a noite, dava 5 graus abaixo de zero, e se não tivesse como se aquecer, o povo morreria. Aqui para mim, em nome de Jesus, presta atenção, o povo morreria. E de manhã era nuvem, e cobriu o povo, Alessandra, para o povo não morrer no calor. E havia uma brisa que vinha do sul, do leste, para refrescar o povo do calor. E Deus aqui orientando o sacerdote que não deixasse o fogo apagar sobre o altar. Fogo é um símbolo do Espírito Santo. E você vai entender essa mensagem aqui. Olha aqui para mim, vocês vão entender que o fogo luzia, não tem que apagar. O fogo tem que ficar aceso, porque se o fogo estiver aceso no altar, pecado não chega, Ismael, incredulidade não se aproxima. Aleluia. O mal não se aproxima, porque o fogo vai estar aceso. Eu estava pesquisando um pouco sobre esse fogo aqui, mas também, aqui para mim, tem fogo estranho. Deus conhece aqueles que o buscam. Deus conhece aquele que tem comunhão com Ele, que tem afinidade com Ele, aquele que tem descido na presença dele. Deus conhece. Por isso, e quando você lê aqui no livro de Levítico capítulo 10, a Bíblia diz que 2 filhos de Arão foi oferecer um fogo estranho. Está aqui. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, puseram nele fogo e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, que ele não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Esses 2 filhos do sacerdote Arão levaram na presença do Deus vivo fogo estranho na presença do Senhor. Aqui, Nadab e Abiú foram mortos porque, como sacerdote, rebeliaram contra Deus, a sua lei, atitude e desafio. Assim profanaram o santuário. Ou seja, ele estava longe da presença do Senhor, estava fazendo coisas que não convinha, e eles foram ousados, sabiam que estava errado, porque assim,
esse lugar que eu já falei aqui, esse lugar que você está aí, nenhum do povo de Israel tinha poder ou autoridade para entrar nesse santuário. O único que tinha autoridade para entrar no santuário era o sacerdote que era escolhido por Deus. O sacerdote que não estava preparado, ele morreria na presença do Senhor. A história diz, olha aqui para mim, a história diz que havia uma corda, o sacerdote, havia sino, e se aquele sacerdote não estivesse de acordo com a lei, com a palavra, morria fulminado. E esse lugar onde você está sentado, meu irmão, só poderia entrar o sacerdote puro na alma. E hoje você tem o privilégio de entrar e sentar nesse santuário. E nós somos sacerdotes, nós somos embaixador de Cristo nesse lugar, nessa cidade. Só que nós não estamos usando o sacerdócio, usando a autoridade espiritual que Deus tem nos dado. Sabe por quê? Nós vivemos um ciclo vicioso. Que ciclo vicioso é esse, pastor? Quando está tudo bem, ninguém ora. Quando está empregado, ninguém ora mais. Quando o mercado, aleluia, você vai no mercado, compra, não ora mais. Quando você conseguiu o teu carro, não ora mais. Quando conseguiu a casa, o fogo apaga. Quando consegue o emprego, o fogo apaga. Quando consegue tudo, o fogo apaga. Aleluia. Os filhos de Arão começaram bem, mas se deixou se levar pela carne, e foi uma afronta para Deus. Eles se apresentaram diante do Senhor com incensário e com incenso, só que ele estava longe da presença do Senhor. E quando eu e você está longe, nós vamos tomar decisão precipitada, nós vamos ficar passando no nosso coração. Quando eu falo coração, que a Bíblia fala, é a mente. A nossa mente vai ficar cheia de quê? De homicídio, prostituição, de pecado, avareza, incredulidade. Sabe por quê? Porque está faltando fogo no altar. Está faltando o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Porque você é o altar. Quando você lê em 1 Coríntios 3,16, Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, fala assim: olha, vós sois o templo do Espírito Santo. E se você destruir o templo que é de Deus, Deus destruirá. Hoje eu vejo meninos com 20 anos, 25 anos, tudo morrendo, porque estão destruindo o templo de Deus com maconha, cocaína, cachaça, com tantas porcarias por aí. Estão morrendo novo, porque Deus está permitindo, igual os filhos de Arão, Abiú. Sabe por quê? Porque não queria obedecer princípios. O fogo não deve apagar nunca nas nossas vidas, pessoal. O fogo tem que arder. E para o fogo arder, como está aqui escrito, aleluia, está aqui: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Isso foi ordem de Deus. Isso foi ordem de Deus. Então assim, o fogo não deve apagar. O fogo tem que pegar de manhã, ou seja, de noite até de manhã. Sabe o que está dizendo? Continuamente. Tem que fogo todo dia, fogo. O fogo não é só pular no Espírito. O fogo não é só profetizar. É ter uma vida de santidade, separada, de comunhão com Deus, buscando a presença dEle. Porque Deus, Ele tirou você das trevas para você ser amigo dEle. Deus tirou você das trevas para você ter comunhão com Ele. Você sabe por que Deus libertou o povo do Egito? Primeiro, porque Deus tinha feito uma promessa. Segundo, porque Deus queria ter afinidade. Deus queria ter comunhão com a tribo de Israel. Deus queria ter contato com Ele todos os dias, pessoal. Por isso que Deus libertou. Deus tirou, aleluia, Israel do Egito. O Egito é um símbolo do mundo. Deus tirou Israel da prisão, aonde outros serviam a outros deuses. E Deus tirou ele de lá para estar no centro da vontade de Deus. E olha aqui para mim, em nome de Jesus. É sério. Muitos estão sofrendo porque esqueceu de queimar incenso, aleluia, no altar. Pastor, como que eu queimo? Aleluia, isso. Primeira coisa, Bíblia. Eu estava hoje falando para o pastor Cleito que o povo está muito acostumado em Ismael com o movimento.
Aleluia. Se estivesse hoje aqui na igreja, um que revela até RG. Ah, que tremendo. Você viu que culto tremendo? O cara revelou até o RG. Eu estava falando desses dias com o obreiro Luiz, falando que tudo isso é espírito de adivinhação. O povo gosta desses negócios, sabe? Tem que revelar o nome, tem que revelar o que está pensando para o povo acreditar. Aleluia. Se eu estivesse aqui Everton, quando comecei com dom de revelação, porque eu tenho esse dom, aleluia, só fica aqui revelando todo mundo, aqui estava lotado, um bom de gente, estava fila, olha para mim, pastor, oh meu Deus, estou morrendo, aleluia, está morrendo porque está faltando fogo, está faltando fogo na tua alma, e o fogo vem se você orar. Sabe o que é lenha? Oração, aleluia. É tão óbvio que quando você acende o fogo, que você vai colocando lenha, vai alimentando, o fogo não apaga. Aí metendo lenha, o fogo vai embora, meu querido. Sabe por quê? Sabe o que é lenha? É oração. Quanto mais você orar, mais você vai sentir o poder de Deus. Quanto mais você buscar, mais a presença do Senhor você vai sentir. Por isso que Daniel, quando você lê em Daniel capítulo 3, 6, versículo 10, a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes um dia, porque ele sabia que onde ele estava era um campo minado. Se ele vacilasse, o inimigo engolia ele. Pessoal, Daniel já orando, foi para a cova. Ismael, Daniel já orando, foi para a cova. Foi para a cova porque orava. E você que não ora? Hã? Ontem eu orei com minha esposa. Fazia tempo que não orava assim, de mão dada, cansado. Essa semana foi uma semana só o sangue do Cordeiro. Aleluia, cansado, só Jesus. Aleluia, porque tem situação que Deus permite para nós despertarmos. E está entendendo? Deus permite situação para você não ir para o inferno. Quando você lê o livro de Juízes, você vai entender isso. Ei, o povo sempre estava querendo adorar Baal, Astarote. Aleluia, por quê? Porque não queria ter compromisso com o dono da obra, queria só que Deus abençoasse. É tão comum que quando você lê, sempre o mesmo povo estava prostrado dentro de outros deuses, e quando, aleluia, estava bem financeiramente, esquecia de Deus. E quando as coisas ali já pioravam, eles corriam para o braço de Deus. Ai Deus, socorro Deus, socorro Deus. Só lembrava de Deus quando estava na miséria. Só lembrava de Deus, irmãos, quando estava cercado pelo diabo. Só lembrava de Deus, aleluia, quando o exército do inimigo batia na porta, levava sua esposa cativa e destruía tudo aquilo que Deus tinha construído na vida dele. Sabe por que sofre? Porque não quer ter compromisso com o Senhor. Hoje tem muita gente vendo novela em casa hoje. Aleluia. Como pessoal que vai ser? Hein? Como? Se no céu todo dia é culto. Hein, Ismael? Todo dia no céu vai ser culto. É culto de manhã, apesar que não vai ter mais noite. Não vai ter mais noite. A Bíblia diz que o nosso Deus, aleluia, Ele vai ser o sol daquele lugar. Hã? Não vai ver mais mar. Não vai ver. Ele com a sua glória tremendo, né? Como não posso acreditar nesse Deus, que o próprio Deus vai iluminar tudo? Acorda. Tu é altar do Senhor. E como está no teu altar? Hein? Aleluia. O que você tem apresentado no teu altar? Hein, pessoal? É tão comum quando você vai fazer um churrasco, que você pega lá, vai preparar o trem lá, e para pegar fogo rápido, você sempre pega a linguiça, né, que vai caindo o trem lá em cima do trem. Aí o que acontece? Aí vai subindo a fumaça, vai alimentando o fogo. E quanto mais a linguiça vai caindo o trem, aleluia, vai alimentando o fogo. Assim tem que ser em você. Nós temos que estar alimentando. Amém? Nós temos que ir na presença do Senhor. Porque quanto mais você estiver na presença, as coisas vão mudar. Quanto mais você estiver buscando Deus, as coisas vão mudar. Quanto mais você estiver ocupando a sua mente, vai parar em pensar
nessas coisas que vem, porque vem mesmo. Aleluia. Será aquela voz que você ouve? Olha, tá aquele cara lá, aquele moreno bonito, assim, vai lá, boba. Tá perdendo tempo, vai lá. Aleluia. Quanto mais você está com a sua mente vazia, o diabão vem para você ver a mulher melancia, para você ver, aleluia, o fantástico Gugu liberado. Quando você estiver com a mente vazia, dá vontade de ver Corinthians, ver Flamengo, ver Santo, ver tanta porcaria, mas nunca vem vontade de orar, nunca vem vontade de ler Bíblia, nunca vem vontade, meu irmão, de evangelizar, nunca vem vontade, aleluia, de dizer, pastor, vamos fazer visita, eu conheço alguém ali que está precisando de uma palavra. Nunca vem essa vontade. Agora vontade de ir para um motel, vontade de trair o marido, vontade de trair a mulher, aleluia, que vontade de fazer tudo que porcaria, menos Deus. Orar, conversa de orar, pastor, eu tenho um compromisso. É por isso que a tua vida está assim. É por isso que está chegando a tua idade, a tua vida está assim. Tu está indo àquela figueira. Marcos 11, versículo 19. Jesus vinha de Jerusalém, e os discípulos, Jesus, a figueira que o Senhor amaldiçoou. Olha a situação, está seca. Sabe por quê? Porque ela não tinha fruto. Ela não tinha fruto para dar para Deus. Que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Não tem um fruto. Sabe o que Jesus falou? Eu te amaldiçoo, nunca mais ninguém vai comer fruto de você. Ali era um símbolo de Israel. Era um símbolo. Porque Jesus ficou 3 anos pregando para aquele povo. Tinha cego, mudo, surdo, família destruída. E as pessoas iam para o templo. Sábado, davam um jeito para comprar uma pomba, davam um jeito para comprar um bodinho, comprar uma ovelha e ia lá, cego, sacrificar. E o povo tudo doente, morto. Sabe por quê? Porque estava longe de Deus. Ei, que fogo você tem apresentado dentro do altar? Cadê o teu incensário? É muito fácil eu comprar o meu vizinho, comprar aquele que anda comigo, comprar todos e eu. Como que está a minha vida? Por que será que as coisas não andam? Estou vindo para a igreja só os domingos e de vez em quando, porque isso virou rotina na tua vida, virou um ciclo vicioso. Eu só vi quando aperta. Enquanto você estiver assim, as coisas não vão andar, as coisas não vão acontecer. Sabe por quê? Porque Deus, Ele busca verdadeiro adorador. João 4, 24. Ei, Jesus busca pessoas que tenham compromisso com Ele, que tenham compromisso com a sua palavra. Aleluia. Os 2 filhos de Arão, eles foram lá, meu irmão, e quando chegaram lá, o fogo era estranho, e Deus matou os 2. Deus não brinca. Deus é misericórdia, mas Deus é justiça. Desperta tu que dorme. Não vai adiantar você murmurar, questionar. Você tem que descer na presença dEle. Aleluia. Busque a presença dEle. Busque pelo Espírito Santo. Aleluia. Os discípulos estavam lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 4, esperando a descida do Espírito Santo. Fazia 10 dias que Jesus estava no céu, e eles clamavam, e eles pediam. Aleluia. E a promessa se cumpriu. 120 crentes. Sabe onde ele estava? Orando, buscando. Envie, Senhor, envie, Senhor, envie, Senhor. E Deus enviou o Espírito Santo naquele lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo. E quando você é cheio do Espírito Santo, eu não estou falando só de papapá, de correr para cá, não. É uma vida de caráter, uma vida, irmãos, aleluia, separada, fazendo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para você, aleluia. E você dá continuidade. Não fazer hoje, amanhã não fazer. Faz quarta, quinta não faz, sexta faz, aleluia, sábado não faz, não. Tem uma vida de constância, uma vida de constância, porque se você tiver uma vida de constância, tudo vai mudar. Aleluia. Você tem um trabalho, se você trabalhar hoje, amanhã você não trabalhar, aí você vai arrumar uma desculpa. Um outro dia você trabalha, outro dia você não vai trabalhar. O patrão te chama assim: vem cá, você não quer com a vida não, está aqui, está dispensado. Ele manda você embora.
Ele manda você embora. Por que com Deus tem que ser diferente? Porque é assim que nós agimos, relaxadamente. Porque nós conhecemos princípios e conhecemos que Ele pode mudar a situação que eu estou vivendo, que você está vivendo. Mas como pastor obedecendo? Você sabe, o ser humano tem uma dificuldade muito, pastor Fábio, de obedecer. É da natureza caída. Ou seja, o velho homem, ele não quer obedecer. Ele prefere abrir outra igreja do que obedecer. É mais fácil abrir uma igreja lá na esquina. Aí põe 10 cadeirinhas e fica lá. Deus está aqui. Deus está aqui. Que Deus está ali? O que, rapaz? Rebelde? Deus não tem compromisso com rebelde, não. Rebelde, Deus mata. Deus mandou nada, rapaz. Deus não compartilha com rebelião, não. Número 16, versículo 35. A Bíblia diz que Deus matou 250 famílias, que foi lá com o incensário. Sabe por quê? Porque Abirão, Datã e Coré se levantou contra Moisés e falou assim: não, Deus é conosco. Deus é conosco. Se Deus usa Moisés, Deus nos usa também. Sabe o que Deus falou para Moisés? Amanhã, por essa hora, pegue cada um das suas famílias, pega o seu incensário, pega, aleluia, o candeeiro, vai lá, cada um leva o seu fogo. Quando chegou lá, reuniu tudo. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus abriu a terra, Fernanda. Deus abriu a terra, engoliu a todos. A todos. Deus não recebeu o fogo daquela família porque estava longe dos princípios. Se Deus colocou um líder, eu tenho que respeitar esse líder. Se Deus colocou o A, o B, eu tenho que respeitar. Aleluia. Pastor, se estiver errado, Deus vai ter com ele. A tua obrigação é orar, é buscar Deus. Porque se você buscar, as coisas vão ser diferentes. Aleluia. E aonde você colocar o teu pé, a tua mão, Deus vai ser com você. O que você está apresentando no teu altar? O que? Aleluia. Ouça, em nome de Jesus. Deus falou para Moisés: o fogo não tem que apagar. Sabe por que o Espírito Santo veio? Quem sabe aqui? Por que o Espírito Santo veio? Ele veio para dar continuidade ao que Jesus começou. Aleluia. É o Espírito Santo que nos guia. Isso aqui, é Ele que nos guia. É o Senhor. Romanos 8,14. A Bíblia diz que nós somos guiados por Ele. E se Ele for o nosso guia, tudo vai dar certo. Aleluia. Mas a pessoa, pastor Fábio, prefere consultar as mesas. Vai lá, vai na rua lá na cidade, tem as ciganas, vai dar a mão para a cigana. Lê aí, cigana. Como que está a minha vida? Cigana. Hein? É mais fácil eu ir essas profetas de plantão que tem, sabia? Tem umas profetas de plantão. Aí eu estou fumando, estou adulterando, estou pecando. Aí eu estou lascado, arrebentado. Aí Ismael, eu vou lá na profeta. Aí dou meu cabeção, a profeta: estou vendo teu futuro. Tu vai vencer esse gigante. Você vai ganhar essa guerra. Aleluia, olha. Eu estou vendo, meu Deus, que porta enorme. Passa por essa porta, você vai prosperar. Aleluia. O demoniado sai de lá, mas endemoniado ainda, porque só ouve palavra de vitória. Como que vai mudar? Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Como que vai mudar? Leva fogo estranho e sai com fogo estranho. Vínculo com Deus, intimidade com Ele. Aleluia. Quando você lê em 1 Reis 10, versículo do 10 e 11, a Bíblia diz que o sacerdote, quando o templo foi levantado por Salomão, aleluia, quando você lê em 1 Reis 10, do 11 ao 12, e você lê em 2 Crônica, ou 1 Crônica capítulo 7, que a Bíblia diz que a oração de Salomão, que quando Salomão ora, Deus recebe o fogo, o incensário. Para quem não sabe o que é incensário é a oração. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz que quando João estava diante daqueles ancião, que ele perguntou: mas que é isso? Que fumaça é essa? E o ancião respondeu para João: isso aí é a oração dos santos. É a oração, quando o crente ora, Deus aqui do trono dele, Ele recebe. Você sabe por que Deus recebeu
a oração do sacerdote, porque todos estavam ali com um censário puro. E quando o sacerdote Jeoja, aleluia, começaram a orar, a Shekinah de Deus invadiu o templo, e a Bíblia diz que os sacerdotes não puderam ficar de pé, porque a glória de Deus é tão grande, aleluia, que invadiu o tabernáculo, o povo caiu tudo no poder, porque Deus recebeu o necessário, Deus recebeu o holocausto. Aleluia. Ei, olha aqui, você foi hoje apresentar o seu incensário na presença do Senhor. Aleluia. Às vezes você está nessa guerra aí travada, que as coisas não estão acontecendo. Olha aqui para mim, como que está a tua vida, em nome de Jesus. Se tivesse me ouvido, já estava lá na frente, mas não ouve. Tem que ouvir, pessoal, para as coisas acontecer. Senão você vai viver a vida inteira sofrendo. É dor aqui, é dor ali, não tem paz. É guerra atrás de guerra, resolve aqui, amanhã já está também, já está na porta, eu cheguei de novo. Não tem paz, nem dentro de casa, nem fora de casa. Sabe por quê? Porque não apresenta no altar do Senhor o sacrifício. Para onde você vai, meu irmão? Eu vou repetir, é culto todos os dias. Se você não gosta de culto todos os dias, se você não gosta de estar orando todos os dias, você está no lugar errado. Aleluia, céu não é lugar de bagagem. Céu não é lugar de passar tempo. Céu não vai ter aquela pracinha que você vai lá, dá uma tragadinha no cigarrinho. Não! Lá, cada um vai ter o seu e vai ter que fazer, apresentar diante do Senhor. E não fique bravo comigo não. Leia a Bíblia e comece a exercer. Para dessa preguiça espiritual. Provérbios 6,6, vai ter com a formiga, o preguiçoso, porque não trabalha para Jesus. A formiga trabalha, irmãos, direto, de dia e de noite. Eu tenho uma pregação que fala sobre isso. Trabalha, para quê? Para se manter. Hoje o pessoal não quer trabalhar. Aleluia, ouça! Se tu não for diante de Deus, e quando você for, tem um incensário, tem, aleluia, que está limpo, porque Deus vai olhar para você, e se você estiver errado, tu vai morrer fulminado. Os sacerdotes foram apresentar ao Senhor o sacrifício, porque o fogo não poderia apagar. Aleluia. No domingo eu estava cheio de fogo, na segunda já quero desviar, na terça-feira acordo cheio de fé. É hoje, eu oro, leio a palavra, eu recebo uma mal notícia, aí na quarta-feira, aleluia, eu já quero, não vou mais para a igreja, porque depois que eu fui para a igreja, minha vida desandou ao fio do cão com a pombagira do inferno. Aleluia, Deus não tem culpado dos teus pecados, não, sou eu que pego, sou eu que erro, e as consequências vêm, ei, volta para a presença do Senhor, volta para o centro da vontade dele, a tua vida vai mudar, o fogo não vai parar. Aleluia. E quando você abrir a tua boca, meu irmão, Deus vai ser com você. Aleluia. O fogo tem que arder. Quando você lê a história de 1 Reis 18, 17, Lígia, você vai ver uma história muito triste do povo de Israel. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Vai ouvindo a palavra aí, ó. É isso aqui que vai alimentar a tua alma. Vai! Amanhã está aberto. Não! Se você não entrar pela porta estreita, não vai acontecer nada. Eu estou pregando para você morar no céu, porque você não vai levar casa, você não vai levar carro, você não vai levar o teu euro, sua poupança. O avarento, irmão, fica lá, mas juntando dinheiro na poupança. Morre, a viúva vai pegar uma bela casa com piscina, vai colocar o amor dela lá. Ai, amor. Você sabe por quê? Porque não quer fazer o princípio. Ei, a Bíblia diz que Acabe abriu as portas para a idolatria, para todo tipo que Deus. Esqueceu Deus. Você sabe por que esqueceu Deus? Porque estava tudo bem. Tudo estava correndo bem. O reinado estava próspero. Está tudo bem. Adorava 400, ou seja, 850 profetas. 400 profetas de Azera. Até tem um carro hoje aí com o nome de Azera. Esses dias a minha esposa viu o nome desse carro, Azera.
era o nome de um deus. Azera, nome de um deus. E 450 profetas de Baal. 850 profetas do diabo, contaminando as 10 tribos de Israel. Quando ia lá, Márcio, o povo tudo sacrificando esses deuses. E teve um dia que Deus se aborreceu. Eu falei que eu vou acabar com essa palhaçada. Deus chamou o profeta Elias. O profeta Elias foi ter a casa, assim, não vai chover, segundo a minha palavra. E a terra não vai dar o seu orvalho, não vai nascer nada. Durante 3 anos, 6 meses, não choveu e não nasceu nada. Você sabe por quê? Porque o povo estava longe de Deus, Ismael. É muito fácil eu estar nessas igrejas aí. A semana inteira eu estou no barzinho. A semana inteira eu estou pecando, fornicando, adulterando. A semana inteira eu estou nessa miséria. Chega no domingo e vou lá. Aí eu ouço: tadinho de você, coitadinho. Eu vou orar, você vai prosperar. Olha, vem cá, Deus está me dando uma visão aqui. Meu Deus, rapaz, essa empresa vai prosperar. Aleluia. Mas que adianta a tua empresa prosperar? Que adianta você estar bem na carne, não faltar nada para você, e você ir para o inferno? Aleluia. Conduta de vida, meus irmãos, não é dinheiro, não é condições financeiras. Eu vejo muita gente aí, milionário, aleluia, com muito dinheiro, estão morrendo e estão indo sem Jesus. O que eu estou falando aqui para você em nome do Senhor, o que Deus tem apresentado para nós é maior do que todo o erro e todo o ouro. Eu estou apresentando para você aqui, meu irmão, é um lugar onde não vai haver nem dor, nem clamor, nem morte. É um lugar de paz, que a Bíblia diz que Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Aleluia. E tem muita gente trocando a eternidade por momento. Tem trocando, aleluia, Jesus, aleluia, por uma semana, ou 70 anos, 80 anos. Que adianta você chegar, aleluia, como Roberto Marinho morreu com 100 anos, morreu podre numa cama, com as pernas cheias de bicho, aleluia. Ô, meu irmão, desperta que você, o que você está aí, meu irmão, desperta, tu que dorme, venha para Jesus, começa a exercer o que Deus te deu. Seja um sacerdote sério, seja um sacerdote, aleluia, que tenha compromisso com o Senhor. Olha aqui para mim, presta atenção na palavra, vai comendo aí, aleluia. Não deixe Satanás manipular você, não deixe o diabo manipular a tua mente, não. Ei, Deus chamou você para você ser cabeça. Deus chamou você, meu irmão, para você viver uma vida cheia do Espírito Santo, cheio da glória dele, aleluia. A palavra, meu irmão, não mata não, a palavra desperta, a palavra conforta, a palavra exalta, a palavra corrige, aleluia, meu irmão. Ei, carro, casa, isso é consequência. A Bíblia diz: quando eu faço a vontade de Deus, Ele me dá tudo, aleluia. Meu irmão, se for para você ter um carro, você vai ter. Se for para você ter uma casa, você vai ter. Se for para você ter uma ilha, você vai ter. Se for para você ter fazenda, você vai ter. Não precisa entrar nessa barganha aí. Deus não aceita barganha. Ei, labanchoba, daracandaravássia. Eu vi muito homem querer barganhar com Deus. Deus não aceita barganha. Ele deu seu filho, aleluia, para morrer por você, por mim. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Ele quer você bem. Ei, Deus quer ver você naquele dia com Ele, naquele banquete que está preparado de arrebatamento. Você vai estar sentado e Ele vai servir a mim a você. Aleluia. Eu vou repetir que eu falo aqui: Deus não morreu para dar casa para você. Deus não morreu para dar carro para você. Deus não morreu para você ser rico. Deus morreu para dar vida eterna para você. Para dar vida eterna para você. Para dar vida eterna para você. Aleluia. 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 Ele morreu para dar vida eterna para você. Fogo estranho. Você quer fogo estranho, Alessandra? Aí na sexta-feira eu vou lá pro Gaivota, dança a madrugada inteirinha. Aí no domingo eu vou vir para a igreja. Hipócrita. Tô sentindo fogo. Tem um aqui na igreja que fuma maconha a semana inteira. No domingo a gente dá aquele lugar o Espírito Santo. Fio do cão. Aí ficava cheio de maconha. Aleluia. Tem muita gente errada sobre o céu. No céu não entra hipócrita. No céu não entra homicida. No céu não entra fornicário. No céu, aleluia, idólatra, não entra.
Quando você vai dentro de Deus, Deus vê o incenso. Cadê? Só vê. Toda vez que você dobra o seu joelho, será que Deus está te ouvindo mesmo? Você sabia que Deus ouve todas as orações? E você sabia que Deus não responde todas? Como que está o seu incensário? Como que está? Porque é muito fácil eu falar assim, eu sou crente, mas as minhas atitudes, as minhas, como que está a minha vida? Eu não me esforço para nada, para as coisas acontecer. Vem para a igreja, chego na igreja, é uma inquietação. Poxa, o pastor está falando demais, sabe? Fica assim, aleluia. Quando você entrar aqui, tenha prazer de entrar, porque você veio aqui prestar um culto, não foi para mim, foi para Ele. Você trouxe o seu incensário hoje aqui para apresentar Ele, rapaz, não foi para mim não. Tu está enganado, aleluia. Toda vez que você vem aqui na Efraim, que você veio ouvir, você veio prestar um culto racional a Deus, não é a mim não. Você, aleluia, não está me beneficiando nada não, meu irmão. Você está aqui para oferecer o sacrifício a Ele. Você saiu da tua casa, você trabalhou hoje, você vou lá, vou prestar um culto racional, meu Deus. Eu vou me agradecer a Deus por essa semana, sexta-feira. Passei a semana bem, eu comi bem, tomei a água, dormi legal, levantei, eu preguei, eu evangelizei. Cheguei sexta-feira, obrigado por mais uma sexta-feira, amanhã é sábado. Domingo eu vou se reunir com minha família. Está todos bem, está tudo com saúde, obrigado Senhor. E vem adorar, vem louvar Ele com gratidão. Não vim porque eu estou mal, não vim porque eu estou apertado, não vim porque eu estou doente, não. Não venha só quando você estiver na prova. Não venha só quando você está precisando, venha, aleluia, para adorar Ele. Venha para adorar Ele. Venha agradecer a Ele pela tua vida. Você está de pé porque a mão dele te tem alcançado. Você sabe por que você está de pé? Porque a mão de Deus, a misericórdia dele tem alcançado a tua vida e tem colocado você de pé, meu querido. E quando você vê essa vida de marra, essa vida de marrento, de levantar o nariz e achar que é assim, tu vai ficar sempre na fila e você vai questionar por quê? Fogo estranho, Deus não recebe. Botou, irmão, fogo estranho, Ele não recebe. Aleluia. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Que incensário você ter apresentado ao Senhor. É muito fácil, Fernando, eu culpar o meu irmão. Todo ser humano é assim. Ismael lembra do jardim do Éden? A mulher cai primeiro, manda Adão comer. Aí quando Deus vai acertar com os três, com o homem, com a mulher, com a serpente, o que aconteceu lá? Quando Deus foi ter a quem? Deus primeiro. Quem? Adão. E o que foi que Adão falou para Deus? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ele culpou Deus. Você acredita que ele culpou Deus? Na hora que Deus apertou, pastor Fábio, sabe o que ele falou? Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. Esse é o problema. Eu peco, erro. O culpado é Deus, o culpado é a igreja, o culpado é o pastor. Não acontece milagre porque é o pastor. Poxa, porque eu estou vendo lá naquela igreja lá, parede que anda, se você soubesse, que adianta? Cego ver, parede que andar. E como que está lá o negócio, hein? Era 10 leprosos. Voltou quanto? Um voltou com incensário. E Jesus falou que vem cá, não era 10? Porque só tem um, e um que tem é samaritano. Hein? O homem é assim, ruim de natureza. Deus só é bom quando Deus está abençoando. E quando Deus abençoa, a massa some. Agora eu te pergunto, até quando vai ficar assim? Ei, a tua vitória só depende de você. Ouça bem, pode marcar essa data. Só depende de você. Quantas vezes você foi na frente, Deus não te matou não. Teve misericórdia. Porque se Deus agisse como agiu com o filho de Arão, tu estava morto. Porque quando você vai com o coração irado. Quando você vai com o coração revoltado. E Deus não recebe isso. Não, aleluia. Mas quando você for igual a viúva. E quando a viúva lá em Marcos 12:41, que ela foi levar a oferta no altar, ela não foi se aparecer igual os outros que davam o que sobrava. Não. Quando você lê o texto, a Bíblia diz José, que Jesus diz assim: observa essa mulher. Ei, poucas vezes você vai, Jesus dá exemplo. Uma foi essa mulher, Marcos 12:41. Em Mateus 8, versículo 8, Jesus fala sobre o centurião de Cafarnaum. Nunca vi uma fé dessa em todo Israel. Incensário. O incensário do capitão de Cafarnaum estava aceso, Cida Domingues. Que quando Deus disse, eu vou dar saúde, não, eu não sou digno
que o Senhor anda debaixo do meu telhado. Aleluia! E quando Jesus olhou para dentro, porque Jesus nunca olha para fora, ele sempre olha para dentro. Jesus olhou para dentro e falou: eita, que adoração, hein? Incensário abençoado, hein? Meu Deus, que incensário, aleluia. Faz segundo a tua fé. Na mesma hora aquele homem foi sarado. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Na mesma hora aquele homem foi sarado. Sabe por quê? Porque quando ele levou no altar, o incensário dele estava, ó. Como que está o seu? Aleluia. Como que está o seu? Olha para o teu irmão, você orou hoje? Olha nos olhos, você orou hoje? Ou fez aquela oração de 1 minuto? Olha para ele aí, dá um sacudão, hein? Você orou hoje? Foi para apresentar diante dele. Aleluia. Você lembra de Mateus, ou seja, de Marcos capítulo 5, o 24, versículo 24, 23, a Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue, ela enfrentou a multidão, aperta aqui, aperta dali, mas quando ela tocou, a Bíblia diz que ele sentiu, calma aí, eu senti virtude, saiu virtude de mim, ou seja, eu aceitei o incensário, eu aceitei o sacrifício, mas Senhor, a multidão te aperta, e o Senhor está falando aí que estão te apertando. Não, de mim saiu virtude. Ela tocou. É isso que o pregador de Levítico está falando, que o fogo não deve apagar. O fogo tem que ser de manhã. O fogo tem que ser de tarde. O fogo tem que ser de noite, de madrugada. O fogo não deve apagar. O fogo tem que continuar, meu irmão. O Espírito Santo não pode, meu irmão, acabar. Aleluia. Por isso que o pregador de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 8, 9, 9, 8, falou assim: que nunca falte óleo sobre sua cabeça, e que tuas vestes sejam brancas como a neve. Só que o pregador de Eclesiastes está falando que nunca falte o incensário, que nunca falte o Espírito Santo, porque o aleluia, o azeite é símbolo do Espírito Santo, que nunca falte sobre tua cabeça a presença de Deus, a presença de Deus, a presença de Deus. Que não falte a presença dele sobre a sua cabeça. Aleluia. Era 450 profetas de Azera, 450 profetas de Baal, e só o profeta Elias, olha aqui para mim em nome de Jesus. Aleluia. E o profeta Elias disse assim: o Deus que responder com fogo, esse é Deus verdadeiro. 1 Reis 18:30, a Bíblia diz que Elias arrumou o altar. Pegou 12 pedras, que era o símbolo das 12 tribos, abriu o buraco, colocou água. E quando você lê o texto, você vai ver que os profetas de Baal começaram a clamar o dia inteiro, se rasgavam gritando: Baal, 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 Baal. E Elias ficou esperando que aquele povo Luzia clamasse. Só que o incenso dele era fogo estranho. Se cortaram, se bateram, e Deus não respondeu nada. Olha aqui para mim, você sabe o que o profeta falou? O profeta olhou para o céu e disse: Deus de Abraão, Deus de Isaac, vem cá. Se tu verdadeiramente é Deus de Israel, se tu está comigo, desça fogo do céu agora e consuma. Irmãos, o fogo desceu na hora, e Deus recebeu o incenso do profeta Elias. Deus recebeu. Alessandra, meu querido, você é um altar, e cada dia que você dobra o teu joelho e você ora, ei, a sua fumaça tem que chegar até o trono de Deus. É a Bíblia, já falei aqui, Apocalipse 5, versículo 8. Quando você dobra o teu joelho, você fica ali orando 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, não sei quanto tempo que você ora, a fumaça vai subindo, a fumaça vai subindo, a fumaça vai subindo, a fumaça vai subindo. Aí, meu irmão, acontece o que aconteceu lá em Daniel capítulo 10, quando Daniel orou 21 dias, o que aconteceu? Daniel começou a orar, a fumaça foi subindo, os demônios viu, aleluia, quando, aleluia, o anjo desceu, porque a Bíblia diz que quando o anjo chegou, você, Daniel, desde o primeiro dia que você dobrou o teu joelho, Deus ouviu, aleluia, e houve uma guerra espiritual no mundo espiritual. Olha aqui para mim, é sério, em nome de Jesus, porque quando você está orando, meu irmão, a fumaça vai subindo, a fumaça vai subindo, e quando Deus, aleluia, aleluia, e quando Deus sente o teu sacrifício, sabe o que Deus faz? Aleluia, Deus chama, aleluia, o anjo dessa nação
oração. Vem cá, fala, meu Senhor, olha, ei, eu estou recebendo aqui um sacrifício, deixa eu ver, do irmão, do presbítero José, calma aí, eu estou recebendo aqui, eu estou recebendo um sacrifício aqui, aleluia, do incensário da missionária Márcia, eu estou recebendo aqui, aleluia, o sacrifício, aleluia, do João, do José, da Maria, o pastor fala, pastor Roy, eu estou recebendo aqui, acho que foi, desce, não aguento, dá vitória lá, ali, irmão, aí começa uma luta espiritual no mundo espiritual, aleluia, sabe o que acontece? Você ora uma semana e você para de orar, você para de buscar porque você acha que demorou, você é muito apressado, rapaz. Só recebe vitória aquele que busca, só recebe vitória aquele que bate a porta de Jeová, porque se você bater a porta vai abrir, aleluia, Deus vai receber o seu sacrifício, Deus vai receber, Deus recebe, meu irmão, Deus vai receber, e não vai ter demônio, não vai ter capeta que possa impedir a vitória de Deus sobre a sua vida, meu irmão. Apresente o sacrifício no altar. Aleluia. Aleluia. Eu estou pregando aqui, tem muita gente que não está entendendo. Por isso que tua vida está assim. Aleluia. Se você entendesse, tua vida seria diferente. Sabe o que acontece? Vou repetir. As coisas não acontecem, você arruma culpados. É tão tremendo o texto de Levítico 10 que Arão, ele nem perguntou a Deus por que Deus matou seus filhos. Arão, ó, ficou quieto. Aleluia. Você tem tudo para vencer. E quando eu falo vencer, é vencer as suas carnes. Que agora de vencer é o problema. Não, o problema vai ter, pessoal. A Bíblia diz em Eclesiastes 9 que o problema vai ter problema. O sol é para todos. O sol é para todos. A chuva. E você acha que a tribulação é só para ímpio? Você que acha só o problema que é para ímpio, porque você aceitou Jesus e você vai ter ileso disso? Tu está enganado, rapaz. Por isso que a Bíblia diz em Efésios 6:10, revestir de toda a armadura de Deus, para suportar a cilada de Satanás. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Eu vou pregar hoje até 2 horas da manhã. Estou inspirado hoje. Você nunca vem aqui, quando você vem tem que ouvir umas 5 horas de Bíblia. Aleluia. Sacrifício. O fogo não pode parar, porque se o fogo parar, Gabi, você morre. Eu morro. Eu vejo muita gente aqui na igreja doente. Sabe por quê, Ismael? As pessoas não têm convívio com Deus. Eu vejo aqui empresário que poderia estar melhor, não está, porque é rebelde, não quer exercer. Eu não estou falando porque não dizima na oferta não, porque não tem compromisso com Deus. Prefere ficar no pecado do que renunciar, do que ficar com Deus. As pessoas não querem sacrificar. E quando sacrifica, dá o pior para Deus. E dá com raiva ainda. Vem numa raiva. Meu Deus, é pro pastor, tá lascado. E quando você agir assim, tu vai morrer. E se entrar no céu, ela vai entrar sem nada, porque não faz nada para Deus. Você lembra onde você estava? Lembra um pouquinho aí onde você estava, onde Deus vai buscar você. Ai, pastor Roy, só prega essas mensagens. Vou pregar o quê? Eu vou pregar o quê para você? Aleluia. Ei, Fernando, tadinha. Ai, meu Deus, tá morrendo. Aleluia. Ai, acuda ela, Jesus. Acude nela, não. Deus tem que dar um sacudão, acorda para a vida, senão você vai morrer. E se tu morrer assim, tu vai para o inferno. Acorda, tu que dorme. Desperta. Porque Deus tem muito mais a fazer na tua vida. Aleluia. Efésios 5, versículo 18. Não se embriaguei com vinho, que traz contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quanto tempo você não sente a presença de Deus, hein? Tá aí, né? Na carne. Aleluia. Mas se colocar um forrozinho, dança. Aleluia, né? Vai pra casa dos parentes. Acaba não, mudança. Acaba não, mudança. É o reboleixo agora, né? Os crentes, ó, bebe tudo. Aí chega no domingo, tudo com ressaca. Dá 9 horas, o culto tem que acabar, Ismael. Se não dá um demônio das 9 horas e fica assim, ó. Ai, que pastor não para de falar, meu Deus, porque eu vim hoje. O fogo, aleluia. Eu vou orar para sapecar essa carne velha, que essa carne velha não presta para nada. Aleluia, aleluia, aleluia. A carne não presta para nada. No dia que você buscar o Espírito Santo, tudo vai mudar.
A sua visão vai ser diferente. Quando vier o gigante, você, meu Deus, isso aí não é nada não. Aleluia. Oh glória. Em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 17. A Bíblia diz que estava Eliseu e Geazi lá em Dotã, cercado. Só que estava lá fora, o incensário era podre. O que estava dentro, o incensário era vivo. Na hora que Eliseu levantou a mão, o fogo acendeu. Deus entregou um exército inteiro na mão do profeta Eliseu. Ei, aquele que se levantar, se você tiver com incensário aceso, vai cair a capetada todo, o inferno todo, e Deus vai dar a tua vitória em nome de Jesus. Fala para o teu irmão, que nunca falte óleo sobre a sua cabeça, e que tuas vestes sempre esteja limpa, em nome de Jesus. Se põe em pé. Quando eu falei que ia pregar até 2 horas da manhã, eu fiz e penso assim, meu Deus, é hoje que eu morro. Como que está o fogo aí? Hã? Não vi fogo. Interessante, né? Quando vem os pregadores do Revelation aqui, lá é Reboleixo, aqui é Revelation. Quando vem os Revelation, glória, meu Deus, meu Deus. Quando vem o pregador da Bíblia, pronto, acaba o fogo. A maior profecia é isso aqui, ó. Palavra. Reveleixo, esse foi bom, hein, Ismael? Reveleixo, tá amarrado, queima. Porque se não tiver incenso, não tem vitória. Mas se tiver, se Jeová receber, aleluia, a capetada vai até mudar da tua rua, vai nem passar lá. Amém. Amém? Vamos orar? Vamos orar, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia, Deus, porque o Senhor tem sido maravilhoso, um Deus tremendo. Obrigado por essa palavra, Deus, que você possa levar o teu povo, Pai. É o Deus que o Senhor tem poder para tirar e dar vida, meu Deus. Pai, eu quero entregar na tua mão, que você possa dar vitória em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor